Olá pessoal, nesse quinto e último vídeo de resposta ao Bart Ehrman, eu vou abordar mais alguns argumentos que ele cita no livro e encerrar com algumas conclusões, tá? Então, o Bart Ehrman, ele levanta algumas variantes, algumas divergências do texto bíblico, né, que o comitê de especialistas aqui, que aparece aqui nesse livro que eu tenho citado, Comentário à Crítica Textual, ou do Omanson em português, né, em que os especialistas chegaram a uma conclusão de uma determinada passagem, tá? E com um grau de certeza alto, elevado. O Bart Ehrman traz para o livro dele uma variante que o comitê já considerou ultrapassada. É tipo assim, eu perdi o debate lá no comitê, eu vou escrever isso no livro para ver se ganho o povão leigo a aderir ao meu favor. Tá entendendo? Não achei muito correto dessa parte, né? Porque aí você acaba propagando uma versão que já foi desacreditada pelos críticos. Que, assim, se você quiser, então vai lá e debate entre eles e ganha, né? Do que você trazer um livro best-seller para você tentar ganhar apoio. Então, por exemplo, em 1 Coríntios 5:8, né, Paulo diz aos seus leitores que eles deviam tomar parte do Cristo, o Cordeiro Pascal, e que não deveriam comer o fermento velho, o fermento de maldade, de perversidade. A última palavra, perversidade, em grego, é poneras, que é muito parecido com porneias, que remete à pornografia. Então, essa passagem passou a ser interpretada como referindo à imoralidade sexual. Tá? Então, houve aí uma adulteração do texto para você trazer esse elemento sexual aí onde não estava no texto original. Só que o comitê nem discute esse versículo, ou seja, não há variação significativa no texto. Se houve variante, a crítica textual já resolveu isso. Quer dizer, ele traz uma discussão que está superada. Não há divergência com relação a esse texto, é perversidade. Em Romanos 12:11, Paulo exorta o seu leitor a servir ao Senhor. Tá? Só que Senhor teria sido confundido com tempo. Tá? Isso lá para uma razão textual, aí, como aparece a palavra Senhor, ela aparece abreviada. Né? Ela aparece abreviada. E quando você abrevia, acaba confundindo com a palavra tempo em grego. Então, alguns manuscritos exortam os a servirem ao tempo. Tá? No entanto, a crítica textual aqui dá como certeza categoria A, ou seja, todos concordaram, que é servir ao Senhor. Não há dúvida sobre esse texto. Quer dizer, o Bart Ehrman traz uma dúvida onde não existe, onde existe um consenso A, um consenso de que todos os especialistas concordaram que se refere ao servir ao Senhor. 1 Coríntios 12:13, Paulo mostra que todos foram em Cristo batizados em um só corpo e todos beberam de um só espírito. A palavra espírito, pneuma, também foi abreviada e acabou sendo confundida com bebida. Então, Paulo sugeriria nesse texto que todos beberam da mesma bebida. Né? Novamente, o comitê não indica qualquer variante nesse trecho aqui, 1 Coríntios 12:13. O texto não tem ambiguidade. É um só espírito e ponto. Não há dúvida da crítica textual. Bart Ehrman traz uma polêmica, um caos em cima de um versículo onde não há discussão. Outro, Mateus 24:36. Jesus está predizendo o final dos tempos e diz que acerca daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem mesmo o Filho, só o Pai. Então essa frase, ao dizer não, nem mesmo o Filho, fica estranho, né? Poxa, como é que o Filho não sabe, né? Então alguns eliminaram nem mesmo o Filho. Tá? O comitê mantém o texto nem mesmo ao Filho.
assim como também consta da Bíblia de Nova Jerusalém, dos textos mais novos da Bíblia. E da certeza B, ou seja, é quase certo que o texto... Novamente, o Ehrman traz uma discussão que já está resolvida. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. E nenhum daqueles que beber o vinho velho desejará o novo, porque diz, o velho é o melhor. Lucas 5,38. Então aqui Jesus está dizendo que o velho é o melhor, está se remetendo ao Antigo Testamento, é melhor. Então como é que isso fica? Né? Como é que vai explicar isso? Né? Então os copistas consideraram perturbadora essa sentença, eliminaram essa última sensação de o velho é menor, tiraram isso. Então, vários manuscritos ocidentais, possivelmente influenciados pela doutrina de Marcião, eles rejeitaram essa afirmação, por entender que ela confirmava a autoridade do Antigo Testamento. Né? O Marcião, ele acreditava no Deus do Novo Testamento seria diferente do Deus do Antigo Testamento. Mas o Comitê Bíblico, com grau de certeza A, ou seja, não há nem divergência nenhuma entre os críticos, para incluir o texto. Ou seja, o texto está incluído. Quer dizer, o Bart Ehrman está falando de uma adulteração que o Comitê Bíblico ele já chegou, não, isso aqui, o texto a ser usado é esse. E a Bíblia Nova já está incluindo isso, o velho é o melhor. Então ele traz polêmicas que não existem. Então, outra passagem, 1 Timóteo 3,16, em que fala de Deus manifesto em carne. E aí o Bart Ehrman fala que aí não é Deus, é aquele que foi manifesto em carne. Pois é, mas novamente o Comitê Bíblico concorda que realmente é aquele que foi manifesto em carne. Isso já está na Bíblia de Nova Jerusalém, já foi corrigido. E ele traz essa discussão também. Em Marcos 1,41, ao curar um leproso, o Evangelho diz que Jesus sentiu compaixão. Alguns manuscritos falam que sentiu irritação. Tá? Então, talvez Jesus realmente tivesse irritado por duvidarem do poder dele de curar o leproso. Né? Mas Metzinger, o texto aqui do Comitê Bíblico, ele chegou à conclusão de que é compaixão. O texto a ser usado aqui, mais provável, usando a crítica textual, é compaixão. O Bart Ehrman escreve o livro dele dizendo que o termo correto é irritação. Quer dizer, parece que ele perdeu o debate no comitê e vai lá e escreve um livro dizendo que o texto certo é irritação. Quer dizer, não, sabe, o comitê já concluiu com um grau de certeza B que o texto é compaixão. Então, ele, se quiser trazer, ele poderia trazer esse debate e dizer assim, no entanto, o comitê concorda que o texto mais correto é o compaixão. Mas ele não faz isso. Ele induz o leitor a acreditar na tese da adulteração a todo custo. Existe uma palavra, uma variante aqui, que aparece em João 1,14, que o Bart Ehrman não fala, eu gostaria de saber. É uma pergunta que eu faço aí, que alguém puder responder. João 1,14 usa o verbo tornou-se carne e habitou entre nós. É interessante como é que no grego é usada a palavra logos, quer dizer palavra. Né? Em inglês, traduziram para word, quer dizer palavra. Em alemão, Wort, quer dizer palavra. Em francês, parole, quer dizer palavra. Agora, em espanhol, traduziram para verbo. E em português, para verbo. Por que usaram verbo e não palavra? Não sei. Isso não tem nada a ver com Bart Ehrman, mas é uma variante que eu acho bem específica do português. Né? Então, João 1,18 fala assim, ninguém jamais viu a Deus, o Filho único. Algumas variantes falam assim, o Deus único. Então, o Deus único, é adotado pelo comitê.
mas Bart Ehrman assume que houve uma adulteração. Então, novamente, está trazendo uma discussão contrária ao comitê. Então, é importante destacar isso. Toda vez que há algumas dessas alterações trazem alguma questão que realmente traz algo doutrinário, você sempre vai ter um outro texto do Novo Testamento que confirma aquela leitura. Por exemplo, algumas leituras de variantes de Marcos 1, versículo 1, não tem as palavras Filho de Deus. Tá? No entanto, essa expressão Filho de Deus é usada em Marcos 1:11, 3:11, 5:7, capítulo 5, versículo 7, capítulo 15, versículo 39. Então, apesar de naquela variante não ter realmente Filho de Deus, não quer dizer que Marcos não acredite que Jesus é Filho de Deus, porque ele usa em outras passagens. Está entendendo? Então, muitas vezes, mesmo as variantes substantivas que o Bart Ehrman aponta, você vai encontrar outras passagens do Novo Testamento que falam exatamente aquilo. Bem, algumas correções se deram para você corrigir algumas heresias. Então, algumas correções que reforçam que Jesus era realmente, verdadeiramente homem de carne e osso, né? Então, tem uma passagem que é do Lucas 22, 19, que é: e Jesus tomou o pão e deu a seus discípulos, né? Esses versos não aparecem nos manuscritos mais antigos. E Bart Ehrman sugere que eles foram acrescentados para ressaltar o corpo e o sangue de Jesus derramados pela salvação. Tá? Metzinger, o comitê, no entanto, ele diverge dessa conclusão do Bart Ehrman. E ele diz que esses versos eles fazem parte do texto original. E eles constam de todas as Bíblias. Quer dizer, o único que diverge dessa conclusão de Lucas 22, 19 parece ser o Bart Ehrman. Então, ele traz uma posição minoritária para uma questão que já está decidida no comitê. Esses textos da instituição da Eucaristia fazem parte do texto original. Tem uma passagem, Lucas 23, 32, que Jesus está na cruz e fala assim: dois outros que também eram criminosos. Quer dizer, fica aqui uma ambiguidade, né? Também eram criminosos. Quer dizer, você está dizendo que Jesus era criminoso? Lucas está dizendo que Jesus era criminoso? Claramente que não, né? Claramente tem um problema redacional aqui, né? Então, alguns copistas inverteram a ordem das palavras para ficar mais claro que Jesus não está incluído entre os criminosos. Não há qualquer variação desse trecho, Lucas 23, 32. Né? Então, Bart Ehrman ele sugere uma variação que ela nem é considerada pela crítica, porque os manuscritos não divergem em relação a isso. Agora, o que o Bart Ehrman está querendo provar? Que Lucas achava que Jesus era criminoso? Não faz sentido isso, né? Então, conclusões do livro. Né? Conclusão. Não há argumentos fundamentados para dizer que o Novo Testamento é uma confusão de manuscritos e que não se consegue concluir coisa alguma do texto original, como o Bart Ehrman sugere. Isso é desprezar totalmente o ataque da crítica textual. Então o ataque de Bart Ehrman não é só contra a religião, é contra a ciência também, porque ele está desprezando o trabalho de crítica textual de anos, do qual ele fez parte, do qual Bruce Metzinger, que ele estudou, também fez parte. Então, esses textos de crítica textual, eles são escolhidos, as suas variantes, com base em critérios rígidos, em manuscritos, tem toda uma elaboração para você chegar na posição final. E ele desconsidera isso. Então, esse ataque, segunda questão, esse ataque de que o fato de a gente não ter muitos manuscritos
que remonta aos textos autógrafos, né, os primeiros textos, né, torna impossível a reconstituição desse texto. Se a gente usar, e nada pode ser tirado de conclusão em relação ao texto do Novo Testamento, a história que ele se propõe a dizer. Se a gente for usar esse argumento para Grécia e Roma, então a gente tem que parar de ensinar Grécia e Roma, né? Porque os textos que a gente tem de Grécia e Roma são de séculos depois. Os manuscritos que sobreviveram não são os gregos originais, de Platão, Aristóteles, etc. São todos manuscritos medievais. Então, o ataque de Bart Ehrman, se for levado mais à frente, ele vai levar um revisionismo histórico que vai negar a própria história. É interessante que no debate, teve uma jovem lá no final, que ela fez essa pergunta para ele, e ele respondeu rindo, dizendo que você perdeu tempo estudando Homero. E falou, é impossível recuperar tais textos da Grécia e Roma, pois a evidência de manuscritos é muito pior do que no Novo Testamento. Então ele está sugerindo, então, que a gente deixe de estudar Grécia e Roma, porque a gente não tem os textos. Isso não faz sentido. Isso é negar o trabalho de ciência, trabalho científico de análise textual dessa documentação. Então, Bart Ehrman, como erudito, ele não poderia jamais ignorar o fato que 99% das variantes, 99% do texto, as variantes, elas não existem variantes que comprometam a essência do texto. A essência do texto é modificada em apenas 1% dos versos. Isso é conhecido por todos os autores de crítica textual. O próprio Bart Ehrman já reconheceu isso. No entanto, ele não diz isso no texto, no livro dele. E outra questão, o Bart Ehrman jamais poderia apresentar variantes que o comitê já descartou como improváveis. E ele trazer isso para o público como reabrir uma discussão que já foi encerrada. Isso não é correto, né? Então, basicamente são essas as conclusões aí. Muito obrigado.